Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos encontramos aqui com o propósito de, da parte de Deus, trazer uma palavra que nos traga alento, uma palavra que nos traga conforto, uma palavra que nos traga esperança. Nós sabemos que falar da pandemia, falar do coronavírus, falar dos problemas advindo dessa pandemia tem sido algo recorrente, e eu acho que nós precisamos começar a falar de outras coisas que vão ser mais, vão trazer mais proveito para nós, né? Eu tenho ouvido algumas coisas que eu acho interessante, eu tenho achado bastante interessante, de algumas pessoas, alguns irmãos, alguns amigos, alguns colegas pastores, né? E que começou a me chamar a atenção. Conversando num grupo de amigos, né, pela mídia, no outro dia eu estava ouvindo muita gente fazer comentário ali no grupo e dizendo: poxa vida, isso que está acontecendo, Deus está querendo chamar a atenção das pessoas, está querendo chamar a atenção das pessoas para ver se as pessoas melhorem, para ver se as pessoas busquem mais em Deus, que as pessoas acreditem mais em Deus, as pessoas... Tá bom. Só que eu comecei a pensar o seguinte: eu estou falando de que pessoa que eu estou falando? De quais pessoas eu estou falando? Será que eu estou olhando para dentro de mim? Será que eu estou buscando dentro de mim a mudança que Deus quer que eu exerça? Ou melhor, a mudança que Ele quer exercer em mim? Porque quando eu começo a falar do outro, é muito fácil. Mas e eu? Como é que eu tenho visto tudo isso? O que eu tenho pensado em fazer depois que tudo isso passar? Como eu tenho pensado em me comportar depois de tudo isso? Será que eu sou dessas pessoas, conforme eu já disse em outra mensagem? Será que eu sou autossuficiente como muitas dessas pessoas? O quanto de fato eu sou dependente de Deus? Eu preciso pensar nisso. Quer ver uma coisa? Você está numa lanchonete, você está ali com a família, ou você está sozinho, e etc. De repente, chega um menino, um jovem, um senhor ou uma senhora, maltrapilhos, e você está ali, comendo uma coxinha, comendo um sanduíche, tomando um suco de laranja, e aquela pessoa diz para você: Senhor, o senhor paga um lanchinho para mim? Se você tem dinheiro para fazer esse bem, será que você tem feito? É interessante que eu vejo muito isso. As pessoas estarem, e quando chega alguém desse jeito perto delas, elas começam a olhar de um lado para o outro para ver se o gerente, se um funcionário não vem ali tirar aquela pessoa que está incomodando. Nós precisamos pensar nisso. Pensar em mim, eu tenho que pensar em mim agora, eu tenho que pensar o que Deus quer de mim. E eu queria dizer para você que você pudesse estar multiplicando também isso que eu estou passando para você. Começa a fazer uma auto-reflexão. Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha vida de crente? Como tem sido a minha vida de pequeno Cristo? Será que eu tenho olhado para os pequeninos de Jesus, conforme ele disse? Aquele que fizer por um dos meus pequeninos está fazendo por mim também. É verdade. Será que se eu passar lá na rua, tiver uma pessoa caída, mal cheirosa, só estou eu passando ali, aquela pessoa está ali, será que eu estou tendo, eu tenho coragem de me aproximar dela e tentar fazer alguma coisa, saber do que ela está precisando? De repente, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Vamos pensar o que Deus está fazendo, não para despertar o outro, mas para despertar a mim, né? Eu quero falar para você de algumas ações de Deus na nossa vida. E eu entendo que Deus, ele trabalha por princípios. E o que são princípios nesse contexto? São regras. Deus,
ele trabalha com princípios, né? Acho até que você já deve ter ouvido falar nisso. Deus não faz nada de qualquer maneira. Tudo que Deus faz é extremamente perfeito e muito bom. Só que também, por outro lado, Deus não recebe nada que não seja tão bom quanto Ele entrega. Então eu preciso entregar para Deus o meu melhor, porque Deus só aceita o meu melhor. Deus não aceita qualquer coisa. Tem um louvor que a gente costuma cantar, e, aliás, é um tempão que eu não vejo na igreja, é quando a gente declara para Deus: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar, como oferta viva em seu altar. Olha isso, quero a minha vida. E aí, Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita uma oferta manchada, Deus não aceita uma oferta capenga. Não, Deus só aceita uma oferta se ela estiver excelente. Então eu tenho que começar a pensar em praticar a excelência para Deus. Eu preciso ser a vida excelente que eu quero dar para Deus. Eu preciso realmente. Deus não aceita qualquer coisa. Então é o princípio de Deus. Quer ver uma coisa? Eu penso o seguinte: para que eu e você possamos alcançar o haja de Deus, precisamos estar cumprindo esses princípios de Deus na nossa vida. É preciso que nós cumpramos os princípios de Deus na nossa vida. Deus tem grandes promessas, inúmeras promessas para mim e para você. Mas Deus só vai cumprir a promessa quando nós, de fato, cumprimos os princípios dele na nossa vida. Só quando eu e você cumprimos os princípios é que Deus cumpre a promessa. Presta atenção nisso e veja se não é verdade. Não adianta de qualquer maneira, Deus não aceita. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela vai dizer isso. Os meus filhos não podem se apresentar diante de mim de mãos vazias. E o que seria, nesse sentido, as mãos vazias? É a minha vida realmente no altar de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o querer de Deus, dando exemplo de que um dia Ele me resgatou, me transformou a vida, eu me tornei um cristão, que significa pequeno Cristo, e agora eu preciso agir como tal. Dentro desse contexto, eu ouvi uma vez do pastor Tiago Brunet. Ele disse uma coisa bem interessante. Presta atenção no que ele diz. O teu futuro não é construído pela boa mensagem de domingo, nem pelas orações. O seu futuro não é construído pela boa mensagem de domingo na igreja, mas sim pela sua decisão da segunda-feira. Eu achei isso muito interessante, porque não adianta eu estar na igreja, não adianta eu ouvir uma boa mensagem, não adianta eu cantar, eu louvar, eu adorar, eu pulo, eu me emociono, eu achei que a mensagem foi excelente, as pessoas que oraram, achei que foi direto no meu coração, isso no domingo, nos cultos de domingo, mas se na segunda-feira eu não refletir exatamente aquilo que eu senti e entendi, o meu futuro é incerto. Porque o nosso futuro com Deus, ele só vai realmente acontecer se nós estivermos vivendo de acordo com os princípios de Deus. E eu quero falar para você de alguns desses princípios. Eu não vou falar de todos, porque eles são muitos, mas alguns que eu acho dos mais importantes para que nós comecemos a pensar. Eu vou falar aqui de alguns princípios e queria que nós estivéssemos refletindo sobre esses princípios. Se nós de fato estamos vivendo
como Deus quer que nós vivamos. Interessante, querido, que quando Deus criou o universo, Deus fez tudo muito perfeito, mas muito perfeito mesmo. E aí ele entrega isso para o homem. Depois que está tudo pronto, quando a gente vai observar o livro de Gênesis, o momento da criação, né? Deus começa a fazer as coisas maravilhosas para o homem. Deus começa a fazer tudo maravilhoso para o homem, porque ao final disso ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que é mais interessante, Deus exclamava, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Mas depois que ele fez o homem, ele não diz mais que era bom, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Porque fez o homem, fez a mim e a você. E o mais importante é que, embora nós tivéssemos sido feitos por último, Deus chama de primícia. Somos a primícia da criação de Deus. Olha quanto é importante isso. Somos a primícia. Para Deus, nós somos a criação mais importante. E depois de tudo isso, Deus entrega para o homem. Deus coloca lá o primeiro casal num lugar maravilhoso e para o homem cuidar. Só que na primeira decisão importante que o homem tem que ter, ele fracassa. Ele fracassa, e aí o nosso Deus, que ele é amor, mas é também justiça, ele não aceita nada que não seja muito bom, ele não aceita nada que esteja errado. Então, como o homem errou, Deus tira ele da condição privilegiada que ele estava, coloca ele numa condição bem desagradável e diz para ele, olha, a terra é maldita por tua causa, por conta do que você fez. Agora, ela vai produzir espinhos e abrolhos. Agora, vocês não vão mais ter moleza, como tinha. Agora vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão comer, mas com o suor do rosto de vocês. E aí, a partir daí, vida que segue, história que segue a história e chega até nós. Somos uma geração adâmica e Deus continua querendo de nós o melhor. Haja visto que Deus manda Jesus, sacrifica Jesus, para que nós voltássemos a ter direito e acesso a Ele, porque Ele nos criou para a eternidade. Deus é tão maravilhoso que mesmo o homem falhando, Deus continua com propósitos muito nobres acerca de nós. Então, meu amado, Deus fez tudo isso e no 7º dia diz a Bíblia que Deus descansou, só que Ele descansou da obra da criação. Porque eu penso que no dia seguinte Ele começa a trabalhar de novo. Jesus disse isso quando alguns fariseus questionaram Jesus, porque acusando Jesus de ter violado o sábado, Jesus disse para eles, olha, prestem atenção, meu Pai continua trabalhando e eu trabalho também. Olha que maravilha. Então Deus continua trabalhando para que eu e você possamos gozar da felicidade do céu dele. Ele continua trabalhando na nossa vida. Então, como eu disse lá no começo, vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós e saber se nós estamos entregando o nosso melhor para Deus. Então eu quero falar desses princípios, 5 deles pelo menos, não sei se vou conseguir falar de todos, mas pelo menos uns 5 princípios eu quero falar para você. Presta bem atenção. O primeiro princípio que eu quero que você entenda de Deus é o princípio da vida eterna. Vamos entender esse princípio de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o princípio de Deus foi dar o Filho. Deus manda o seu Filho, então esse é um princípio de Deus. Só que a partir daí
começam alguns princípios que Deus exige de nós. O primeiro princípio é que nós precisamos crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, se eu não creio, se eu não consigo crer que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou até que precisamos, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós precisamos crer. A nossa crença precisa estar em Deus. Esse é o primeiro princípio. Primeiro de Deus, primeiro princípio do homem. O segundo princípio é que a vida eterna é uma promessa. E eu quero acreditar que de todas as promessas que Deus tem para mim e para você, a mais importante é a vida eterna. Porque de nada adianta nós estarmos aqui, nós estarmos na igreja, nós orarmos, nós cantarmos, nós pregarmos, nós expulsarmos demônios, né? Se naquele grande dia, quando Jesus pedir conta de nós, voltar para nos buscar, e Ele vê em nós as manchas que nós não conseguimos tirar de nós mesmos, e Ele vai dizer para mim e para você: não, você não, apartai-vos. Apartai-vos de mim. Então a vida eterna é algo que precisa ser cultivada. Eu e você precisamos cultivar essa vida eterna que Jesus veio para que tivéssemos. Vamos passar a eternidade com Ele, sim, mas precisamos cultivar. Como, pastor? Ah, tá legal. Buscando os princípios de Deus para a nossa vida. Então, olha bem, o primeiro princípio eu já falei, João 3,16, né? E outra coisa, Deus manda Jesus e derramar o seu sangue por nós, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, nós temos que entender que Jesus morreu, verteu o seu sangue pelos nossos pecados, pagou um alto preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo. Um alto preço pelo pecado do mundo, pelo teu sangue, para nos justificar, para nos tornar justos. E o sangue de Cristo nos purifica e nos justifica de todo o pecado. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, olha: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Olha que coisa interessante. Nós precisamos agradar a Deus. Deus se agrada de nós, Deus, desde que nós agrademos a Ele. A Bíblia vai dizer isso. Agora, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, queria ver aqui com você. É um dos princípios de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que ele se aproxima de Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, esse é mais um princípio de Deus. Fé. Como está a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? É preciso ter fé. Fé em quem? Fé em Deus. Precisamos ter fé em Deus. Não é fé na fé. Não é fé nas coisas. Muitas vezes a gente tem fé em tanta coisa, mas esquecemos que a nossa fé precisa estar firmada no nosso Deus, Todo-Poderoso Deus. Esse é um princípio dos mais importantes para que nós possamos usufruir da maior promessa de Deus, que é a vida eterna. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos certamente, né, agradar a Deus, e Ele se agrada de nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Um outro princípio que eu gostaria que você entendesse também é o princípio da santificação. Princípio da santificação. Olha bem uma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só vamos agradar a Deus, só vamos usufruir da vida eterna, se Ele se agradar de nós, da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, né, do nosso modo de fazer aqui na terra, respeitando assim os princípios de Deus para a nossa vida. Então olha só, eu disse que tem que ter fé, mas olha só outro princípio importante de Deus: santificação. Jesus, ele já veio com o propósito de nos regenerar. Então ele nos regenera, nós nascemos de novo, ele nos justifica, ele paga o preço da nossa dívida, né? E ele quer que nós vivamos um tempo de santificação. E o que é isso, pastor? O que é isso? Por que eu tenho que ser santificado todo dia? Quando que eu tenho que ser santificado? Toda hora. Porque, queridos, essa santificação Deus exige de mim e de você, porque nós não podemos mais, uma vez tendo sido liberto pelo sangue da cruz, nós não podemos mais ser como o mundo. Nós precisamos ser separados do mundo. E isso é o que ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E agora, no nosso processo de santificação, está o princípio que nós precisamos, mais um dos princípios de Deus: buscai a paz com todos e a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a importância de nós obedecermos os princípios para usufruirmos da promessa mais importante. Isso sem falar de todas as outras promessas que nós temos do nosso Deus, mas que precisamos viver os seus princípios antes de que Ele possa nos abençoar com a promessa. Bom, queridos, o quarto princípio, como eu disse anteriormente, o princípio de Deus mandou Jesus, João 3,16. Agora, tem um princípio que nós precisamos exercer, mas com muito afinco, com muito, digamos, não sei nem qual termo usar. Como é que eu tenho que usar isso? Esse princípio de Deus. Talvez não seja muito fácil, mas eu preciso exercer esse princípio de Deus na minha vida se eu quiser a bênção da vida eterna, a promessa da vida eterna. Presta bem atenção. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É o princípio que eu e você precisamos entregar para Deus: amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, ele diz na palavra que você acabou de ouvir: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Quantas vezes dentro da igreja nós temos problemas de irmão que não fala com o irmão porque teve uma mágoa, porque foi magoado, porque foi ofendido, tudo mais. E onde está o amor? Onde está o amor? Porque esse princípio vai levar a um outro princípio tão importante quanto. Precisamos cultivar o amor, mas não é de qualquer maneira. Precisamos amar como Deus amou.
E nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Então eu e você precisamos rever conceito de amor. Olha, eu fico preocupado. Né? Existem pessoas que estão tão sem noção no que diz respeito ao amor, que ela é capaz de dizer assim para você, eu te amo no amor de Jesus, tal, mas quando vira as costas, ela te crucifica, ela detesta essa pessoa. Meu Deus do céu, se eu pudesse eu nem falava, se eu pudesse eu não sentava do lado. Meu Deus, como pode? Gente, como é que eu posso usufruir da vida eterna, da promessa de vida eterna, se esse comportamento em mim não mudar? Deus está querendo realmente dar um corretivo para a humanidade. Mas eu não posso me iludir que esse corretivo de Deus, que pode estar sendo realmente aplicado por Deus, eu não posso achar que ele é para você. Eu não posso achar que ele é para o Zezinho ali da esquina que não tem Jesus, para o Joãozinho que fica lá nas drogas. Eu não posso achar que é para aquele político corrupto, inescrupuloso. Eu não posso achar que é para aquele homem, para aquela mulher que pratica a iniquidade, mas de forma terrível, que mata, que roubam, que estupram. Sim, eu quero acreditar que seja para eles. Mas e quanto a mim? Quanto a mim, que tenho certeza, tenho a promessa de vida eterna e sei que Jesus me resgatou, que Jesus me transformou, como é que eu estou vivendo essa dádiva de Deus para a minha vida? O que eu estou entregando para Deus? Então, o amor é um dos princípios de Deus. Porque olha só, se você diz que ama Deus e odeia o seu irmão, você se torna mentiroso. Olha, e se você for ver lá em Apocalipse 22:15, tem uma lista lá daqueles que não herdarão o reino dos céus. Um deles é o que pratica a mentira. O mentiroso e que vive praticando a mentira não vai para o céu. Então, às vezes, as pessoas, mesmo sem querer, quando elas detestam uma pessoa, quando elas... Olha, eu estou falando daquele teu vizinho que te incomoda. Você precisa refletir sobre esse vizinho que te incomoda, esse vizinho chato pra caramba, que acaba te incomodando. E que você quer distância dele, não quer nem passar perto. Precisa rever conceitos. Deus está querendo isso de mim e de você. Porque a uns, Deus quer que aceitem Jesus para vir a salvação. E a outros que já têm Jesus, Deus quer que eles respeitem os princípios dele para poder, estarmos em conformidade com a nossa eternidade. E o último princípio que eu quero que nós entendamos está em Mateus capítulo 6, versículo 12, depois do 14 e 15. Eu quero abrir aqui a Bíblia e você me acompanha. Mateus capítulo 6. Só um minutinho. Você conhece o texto, mas muitas vezes a gente lê o texto, a gente passa pelo texto e não percebe que esse texto quer trazer um conserto muito importante para mim e para você. Olha esse princípio de Deus. Mateus 6, olha, 13. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, algumas versões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Percebeu que é a oração do Pai Nosso? É um trechinho da oração do Pai Nosso. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe. Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas ofensas. De que maneira que eu estou pedindo isso?
perdoa assim como eu perdoo. Eu perdoo de forma irrestrita, perdoo mesmo. Eu tenho exercitado na minha vida os 70 vezes 7. Aleluia. Eu acho que eu não vou conseguir gravar mais, porque cheguei no limite aqui do vídeo, tá? Mas perdão é a condição sine qua non para entrar no céu. Olha só. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também não perdoará as suas ofensas. Se você perdoar, Deus perdoa. Se você não perdoar, Deus não perdoa. E se você não recebe o perdão de Deus, você não tem vida eterna. Você não vai entrar no céu. Porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, querido, como eu disse, precisamos refletir sobre a nossa vida, se estamos exercendo os princípios de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o Israel de Deus espalhado em toda a face da terra. Não só hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diga: Amém. Vou profetizar.